As vestes do leproso que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, fale o coração da igreja, Deus, por favor, meu Pai. Sejamos instruídos pela Tua Palavra, edificados, santificados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto descreve, então, o comportamento de quem está presumivelmente com a doença e o comportamento dos sacerdotes. Então, a gente vê que a função sacerdotal é cuidar da pureza e da santidade do povo. Isso tem um preço. E o preço é esse aqui, que o texto bíblico está nos dizendo: é o sacerdote declarar alguém imundo, a ponto desta pessoa assim declarada, com base no conhecimento que Deus dá ao sacerdote. Repare, irmãos, nós estamos falando de conhecimento científico, acadêmico. Eles não têm preparo científico acadêmico, não frequentaram nenhuma faculdade de medicina. Eles têm um conhecimento vindo de Deus. Então, a ciência hoje, de certo modo, não é o caso de todo cientista, é claro, que louvado seja Deus, tem servo de Deus em todos os ambientes, acadêmicos inclusive, mas a ciência, de um certo modo, tenta se colocar no lugar de Deus. Alguns cientistas dizem que Deus já não é mais uma hipótese necessária, não é nem que eles não creem em Deus. Alguns dizem assim: não é nem que não creiamos em Deus, é que não é mais necessário, porque a gente já consegue resolver os problemas com base no nosso conhecimento e no desenvolvimento científico. Mas os sacerdotes aqui, eles têm que estar totalmente na dependência de Deus, para não cometerem nenhum equívoco e deixar alguém impuro participar da comunidade, porque é uma lepra, porque é contagioso, ou mesmo colocar alguém lá na quarentena, não tendo uma doença. Então eles precisam de contar com a ajuda de Deus. Irmãos, isso não é algo apenas ali do deserto. Essa total dependência de Deus, ela tem que ser vivida, experimentada por nós hoje. Um dos meus textos bíblicos de cabeceira é o Salmo 127, e vou repeti-lo inúmeras vezes. Se o Senhor não cuidar, se o Senhor não edificar, se o Senhor não proteger, vão é todo o nosso esforço. Então, essa dependência exclusiva de Deus, ela tem que acompanhar o coração do indivíduo o tempo todo. Estamos falando de uma praga. Portanto, a concepção e a lepra é encarada na Bíblia, apresentada de maneira metafórica, comparativa com o pecado. E a gente vê que é uma praga, e praga é algo relacionado à maldição de Deus. É só a gente recorrer ao que aconteceu antes, quando o povo de Deus estava no Egito, e ali Deus mandou 10 pragas, ou seja, 10 maldições sobre aquele povo, para que o povo então pudesse libertar os israelitas. Tem 3 casos bíblicos bem conhecidos, e de repente me foge a memória, a lembrança, outros, mas os irmãos devem se lembrar desse. Um deles é o caso de Miriam, indo pela ordem cronológica, a irmã de Moisés e Arão, que se levantaram contra a liderança de Moisés, e Deus puniu severamente Miriam com a lepra. Então a gente começa a pensar na lepra como sendo uma punição, um castigo, uma maldição. Daí então a relação da lepra com o pecado. Então Miriam ficou 7 dias e por conta daquilo estorvou lá a caminhada do povo de Deus. Precisaram esperar por 7 dias numa intercessão de Moisés, que intercedeu por sua irmã, numa oração bem curta, bem simples. Moisés é um mediador, tipo de Cristo, intercedia pelo povo, intercedia por todos aqueles, e Deus teve misericórdia de Miriam, mas a puniu, disse: ela ficará ainda retida por 7 dias. Está lá em Números 12, você pode depois ler em casa. Tem outro caso que ficou famoso, que é o caso de Geazi, que era ajudante do profeta Eliseu, que cobiçou as coisas que Naamã, um outro leproso, dessa vez Ciro, veio trazer para pagar por conta da sua cura, e ele ficou curado, e Eliseu não cobrou nada dele, ele queria dar presentes, e Eliseu não aceitou, mas você conhece a história. Geazi cobiçou aquelas coisas, e foi lá e inventou lá uma mentira, e pegou alguns presentes daqueles que Naamã trouxera para
para Eliseu que o recusara. Deus revelou a Eliseu que Geazi cometera aquele pecado, e por intermédio da boca de Eliseu, o mesmo que purificou Naamã, agora condena Geazi, e não só ele, mas a descendência dele. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, ele não foi curado, porque Jesus vai dizer que na época do profeta Eliseu havia muitos leprosos e apenas um foi curado, Naamã, que nem era judeu. Então Geazi não ficou curado de sua lepra, portanto teve que abandonar o ministério, com certeza sim, porque já não podia mais participar daquele ministério santo. E o terceiro caso, também emblemático, que mostra isso, é o caso do rei Uzias, que lá no livro das Crônicas, e ele aparece mencionado lá em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então é esse mesmo rei Uzias que o texto bíblico diz que ele foi punido com lepra. E quando ele foi punido? Quando ele quis usurpar a função sacerdotal, ou seja, quando ele quis queimar incenso, e os sacerdotes fizeram uma resistência a ele, e um deles, chamado Azarias, enfrentou o rei, e o rei ficou indignado com aquilo, com aquele enfrentamento, porque quis usurpar o lugar do sacerdote, o ofício sacerdotal, e ele foi punido com a lepra. O texto bíblico diz que ele foi isolado do convívio social até morrer. E agora a gente volta para Levítico capítulo número 13, quando o indivíduo está sendo visitado pelos sacerdotes por conta daquela possibilidade dele estar leproso e com isso ser afastado do convívio social, porque vimos nos versos 45 e 46 que este era o remédio, não passa nenhum remédio senão a exclusão, o afastamento. E aí você provavelmente vai se lembrar de um período recente da nossa história, que foi o chamado período da pandemia da Covid. E imaginemos nós quantas e quantas pessoas que não sonegaram, que não tentaram encobrir alguns sintomas, porque tinham medo exatamente da exclusão social. No caso até nas igrejas, pessoas que queriam participar do culto, mas era necessário que os pastores ficassem orientando: meu irmão, deixe de lado esse egoísmo. O cristão ele não vive no egoísmo, ele vive altruisticamente. Ou seja, altruísmo vem de alteridade, é pensar no próximo. Então você ama o próximo, você está com alguns sintomas de alguma enfermidade que pode ser contagiosa, o que você faz? Por amor ao próximo, você não participa. Então tinha que haver esse despertamento em alguns crentes, porque a ansiedade de participar dos cultos era muito grande, participar do convívio social, o medo de perder emprego. Não, hoje eu tenho que cantar, hoje eu tenho que tocar, hoje eu tenho que pregar. Os pastores também experimentaram isso. Então, de certo modo, dá para nós fazermos assim, traçarmos um paralelo entre o que esse judeu que está com a possível lepra e nós, os crentes dos dias odiernos. Vivemos uma experiência certa feita de uma mulher, mãe, chefe de família, que estava com mancha na pele. E havia uma suspeita de que pudesse ser hanseníase, nós não falamos mais lepra, mas... Os irmãos veem que essa situação que está descrita no texto bíblico não é muito distante da nossa realidade. E aí então, essa mãe, essa mulher foi orientada a tomar vacina. Foi para a Fiocruz para tomar vacina. Mas a orientação médica era que não só ela devesse tomar vacina, mas todos tiveram contato com ela. Então vai filho, vai nora, enfim, todos. E alguns ativos tinham seus trabalhos. Então ir lá tomar vacina não significaria que ele ia ganhar o dia, apenas tomaria a vacina e ia para o trabalho. Hoje, por mais que a gente saiba que a hanseníase não é mais tratada como era lá nos idos de 30 e 40, quando tinham chamados leprosários, ou seja, hoje nenhum médico mais coloca ninguém longe da família, do convívio social, porque já chegaram a um conhecimento mais profundo. Mas nesse caso que eu estou dizendo, imagine aquele indivíduo que por conta do convívio com aquela pessoa, com aquela mulher, foi tomar vacina na Fiocruz e agora volta para o seu local de trabalho e alguém pergunta, se tiver um chefe muito rigoroso,
O que você foi fazer? Uma vacina. Vacina para quê? Pensa. Imagine o indivíduo dizendo, um preconceito social. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Então, alguns tiveram que encobertar, não revelar o motivo de estarem ausentes por algumas horas do trabalho e dizer o motivo da vacina, com receio de serem excluídos e colocados em quarentena ou afastados do convívio social. Então, você pega essas informações e volta agora para o texto bíblico e você imagina que algumas pessoas, talvez, para evitar isso mesmo, para evitar que eles fiquem excluídos do convívio social, porque era um remédio prescrito pela lei de Deus, algumas pessoas pudessem fazer o quê? Ocultar os seus sintomas, tentar esconder aquilo que estava tendo, aquelas pústulas ou aquelas enfermidades, aquela mancha na pele, e não chamar o sacerdote, porque se chamá-lo, obviamente, ele vai me colocar de quarentena, 7 dias, 14 dias. Se aquilo for lepra mesmo e ficar confirmado, eu teria que ser excluído da comunhão dos santos para não contaminar os outros. Eu teria que andar com a roupa rasgada, desgrenhar os cabelos e, quando me aproximar de alguém, eu tenho que me aproximar gritando: imundo, imundo. Então, para evitar todo esse constrangimento, o que eu faço? Não com a minha lepra, com o meu pecado, escondo. Ou pelo menos tento esconder. E aí o salmista vai nos dizer o que, irmãos? No Salmo 32, verso 3, enquanto calei os meus pecados, está acontecendo alguma coisa dentro de mim. Estou encobrindo eles de todos, porque alguns pecados são notórios, outros pecados são pecados da consciência, pecados do desejo, pecados do coração, que não foram manifestados ainda, em algum momento será, porque se você ficar guardando mágoa, ressentimento no seu coração, vai acontecer com você o que já aconteceu comigo, você vai chegar a um ponto que você vai explodir, você vai xingar alguém, xingar palavrão, pastor, que isso, o crente não xinga, xinga, irmãos. Infelizmente, o crente peca, e peca de modo terrível. Você nunca pecou assim? Louvado seja Deus por sua vida. Mas enquanto, diz o salmista, eu não confessei os meus pecados, está acontecendo alguma coisa dentro de mim, diz o salmista, os meus olhos estão se envelhecendo pelos meus constantes gemidos todo dia, eu estou sofrendo, porque não estou confessando o meu pecado, porque não quero reconhecer, não quero que ninguém saiba, eu não quero pedir ajuda a ninguém. Não quero pedir ajuda a ninguém. Tiago diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas eu não quero fazer isso. Porque se eu fizer isso, serei excluído do convívio social, serei disciplinado, serei aliviado, não poderei participar do louvor, e eu vou ficar escondendo isso até quando? E o salmista vai dizer, enquanto eu faço isso, eu sofro. Porque a lepra vai se alastrando. E vai chegar um momento em que não terá mais remédio. Ainda no Salmo de número 32, verso 5, o salmista dizendo, confessarei ao Senhor. Então o salmista toma uma decisão, uma atitude, irmão. Confessarei ao Senhor os meus pecados, as minhas transgressões. E ele faz isso na certeza de que o Senhor vai perdoar a iniquidade dos meus pecados. O proverbista, em Provérbios 28, 13, diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não dá para escondermos, irmãos, por muito tempo, debaixo das roupas, o nosso pecado. Ele há de ser revelado em algum momento. Esperamos em Deus que seja nesta oportunidade que Deus está nos dando. Glorifique a Deus se nesse momento o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, está te convencendo. Olha, você precisa se arrepender desse pecado, você precisa abandonar e deixá-lo, porque esse tempo que a gente vive, nós lemos isso mais uma vez lá na Epístola de Pedro, é tempo de oportunidade. É Deus nos dando oportunidade. O sacerdote não vai até a casa do leproso, uma vez sendo chamado ou havendo denúncia, por prazer. Ele não isola o indivíduo por prazer. Para o benefício de todos e para o benefício do próprio leproso, cuja lepra foi identificada e diagnosticada não por um médico, por Deus, não por um médico.
por Deus. Se o remédio, irmãos, for o isolamento temporário e depois a restauração, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Mas ser afastado da Assembleia dos Santos, em definitivo, é punição eterna. Lucas 16, 23, quando é uma parábola que eu particularmente gosto muito, porque acredito que ela fale muito ao meu coração sobre a realidade terrível do inferno, e quem estiver já abrindo aí e conhecer a parábola, eu me lembro há muitos anos atrás, um seminarista, colega nosso, deve ter sido até conhecido de alguns aqui, foi pregar na nossa igreja, e eu nunca tinha reparado nisso. Isso tem muitos anos, algumas mensagens ficam gravadas, onde ele pregou sobre essa parábola de Lucas 16, do rico e do mendigo chamado Lázaro, e onde ele começou a mensagem simplesmente dizendo assim: olha, sabemos que é uma parábola, ou pelo menos dizemos que é uma parábola, porque a linguagem é de parábola, mas quando você começa a ler o texto, você vai ver que não há nenhuma orientação no texto bíblico dizendo assim: Jesus começou mais uma parábola. Então, depois você lê com calma. E nesta, que a gente está chamando de parábola, lá, quando o rico está no inferno, está lá em Lucas 16, 23, diz o texto bíblico que o rico, ele vê Lázaro no seio de Abraão. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, será que o texto bíblico está me ensinando isso? Que nós, que estivermos no céu, não teremos mais dor nem sofrimento, portanto não poderemos contemplar as aflições e os problemas ocorrendo nem na terra, se for o caso, ou nem no inferno, porque senão não teremos dor e sofrimento. Mas será que o contrário dos que estão no inferno, eles não estariam vendo as benesses que eles perderam? Ou seja, foram afastados eternamente da comunhão dos santos, porque o rico é um judeu, está sofrendo não só por estar ali, que já é motivo de muito sofrimento, mas está sofrendo também ao ver o que ele perdeu. Por isso que não está na congregação dos santos eternamente, irmãos, é terrível. Só de pensar nisso, a gente tem que ficar sofrendo, chorando e ao mesmo tempo nos alegrando, sofrendo e chorando pelos que se perdem e nos alegrando por sermos salvos. Pense você ser um afastado em definitivo da comunhão dos santos. Então, se o afastamento, pastor, for provisório, e aí eu quero falar para você sobre a disciplina que as igrejas precisam proceder no seu seio, é necessária por isso, para a bênção do pecador. Então, nunca mais encaremos doravante a disciplina que ocorre nas nossas igrejas como sendo fruto de maldade ou de crueldade, de impiedade. É de amor, irmãos. Deus disciplina o filho a quem ele odeia, está lá em Hebreus, ama. Ele ama. Então, se alguém na nossa igreja está sob disciplina e foi orientado e advertido de que ele tem que parar com essa situação, é por amor, para benefício dele. Quando o sacerdote diz para o leproso: você vai precisar ficar 7 dias suspenso da assembleia, você vai precisar ficar 14 dias suspenso da assembleia, glorifique a Deus, é para o meu bem, por amor a mim, para que eu não fique suspenso eternamente. Hebreus 4, o texto bíblico, a partir do verso 14, vai dizer que nós não temos, que Jesus é um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades. Hebreus 12, 4 a 8, vai falar que a disciplina é por amor e é para o bem e correção paterna, para nos colocar no rumo certo, que é a Canaã celestial, a nova Jerusalém. A exigência, irmãos, da pureza, de santidade, como falamos hoje também na escola dominical, não é uma exigência da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é uma exigência do pastor Isaías, do pastor Ricardo, do conselho da igreja. É exigência de Deus. E se você voltar aqui em Levítico, capítulo 15, versos de número 31, ainda falando da questão das impurezas, o texto bíblico vai dizer assim: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas. Para quê? Com qual finalidade? Para não morrer nela.
É para o nosso benefício. É para o benefício do faltoso, quando os servos de Deus vêm e disciplinam ele ou disciplinam ela, mantenham ele ou ela afastado, para o benefício dele, para o benefício dela, é para que ele seja divertido, é para que também sofra e pense assim: meu Deus, se ficar alguns dias afastado da comunhão dos santos, é algo que traz sofrimento? Imagine isso eternamente. Senhor, eu não quero isso. Senhor, me ajude a vencer as minhas lutas. Senhor, me ajude a vencer as minhas imperfeições. Senhor, me ajude a tratar dessa lepra, dessa praga, desse pecado. Há coisas que precisamos perder, irmãos, para entrar nos céus. Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus 5, 29 e 30. Há situações em que precisam mudar para entrar no céu. Mateus 5, 48, Jesus diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não é uma declaração da vontade do pastor Isaías, não é a declaração de vontade do conselho, não é a declaração de vontade do pastor Ricardo, não é a declaração da Constituição, não é a declaração da nossa denominação. Quem está falando é Jesus. Oh, preste atenção, não sou eu que estou falando, eu estou lendo o texto bíblico. É Jesus. Vocês que nós não viemos aqui ouvir Jesus falar, então ouça Jesus falando. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Façamos como os crentes da chamada cidade de Beré, igreja de Beré, os bereanos, que o apóstolo Paulo os elogia, porque o que Paulo falava, eles faziam o quê? Consultavam, para que Paulo não pudesse falar do próprio desejo, do próprio coração. Então estamos falando o que Jesus Cristo diz. É vontade de Deus. Não adianta ficarmos dizendo na velha dispensação, na antiga aliança, a lei era rígida. Irmãos, pare de fazer essas comparações. Vejam se isso aqui não é rigidez ao extremo. E a palavra é essa mesmo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí alguém pode perguntar: mas pastor, nós estamos falando aqui, o senhor conhece alguém que foi perfeito, além de Jesus? E aí eu respondo a você dizendo: não estamos falando de biografia, não estamos pregando aqui sobre biografia, estamos pregando sobre lei. É lei de Deus. Então, se a lepra foi diagnosticada, rendamos-nos ao sumo sacerdote, rendamos-nos a Jesus Cristo e acatemos com humildade a ordem dele. Olha, você vai ser afastado, mas é provisoriamente. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor descobriu a minha lepra, porque o Senhor revelou o meu pecado. Eu estava, Senhor, assim, achando que esse pecado não fosse nunca ser revelado. O Senhor está me revelando. Ele está encoberto ao meu irmão, ao vizinho do banco, à minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos, mas não está encoberto ao Senhor. Obrigado, Senhor. Agora que o Senhor me revelou, Pai, dá força, Senhor, para eu poder cuidar dessa lepra. Quem declara aqui é vontade, irmão, de perfeição, ou a ordem de perfeição, é o próprio Salvador Jesus. Se o preço para ser declarado limpo for o isolamento, for a disciplina, for o abandono temporário das atividades da igreja como disciplina, se o preço for esse, é um preço baixo, é um preço muito baixo. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor descobriu a minha lepra e revelou o meu pecado. Se o preço, irmãos, para que nós possamos entrar nos céus, o preço já foi pago, todos sabemos disso, for o rompimento de um relacionamento pecaminoso, louvado seja Deus por isso, irmão. Deus vai providenciar outra mulher, outro homem, Deus vai providenciar outro emprego. Se o preço for abandono de alguma situação profissional que é pecaminosa, não é porque assina a carteira que é lícito, não. Outro dia a gente viu aí Comando Vermelho assinando carteira, viu isso? Apareceu na televisão, achei que aquilo fosse uma brincadeira, mas sei lá, mandaram uma foto lá. CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas, é lei, mas é pecaminoso, vai contra a vontade de Deus. Um emprego, uma fonte de renda, pensemos que Jesus não é leniente, Jesus não é tolerante de maneira excessiva, como alguns pensam, aos nossos pecados. É só você voltar a Levítico 13, é a ordem do Pai: afastem eles, afastem.
afastem do convívio social, afastem da Assembleia dos Santos, afastem, mas é para o bem, pensa nisso. É Deus, o Pai amoroso, cuidando das nossas enfermidades, no caso, a enfermidade espiritual. Você pode dar um salto para João, capítulo de número 13, onde agora é o Salvador Jesus Cristo, lavando os pés dos discípulos, e aí você conhece essa passagem bíblica maravilhosa, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se inclinando lá de maneira humilde para lavar os pés dos discípulos, e um deles, o líder do colégio apostólico, presumivelmente o apóstolo Pedro, da Igreja Católica, achar que ele era o primeiro Papa, né? Entre outras coisas, por isso também, o apóstolo Pedro então vai tomar a iniciativa, os outros discípulos, os outros apóstolos deveriam estar se entreolhando, sem entender direito o que está acontecendo, ele, humilde desse modo, lavando os nossos pés, e aí João 13:8, Pedro diz, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro agora saiu de um extremo ao outro, né? Então Pedro disse, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha que declaração. Declaração. Não era assim que funcionava lá no Velho Testamento? O sacerdote declarava aquele indivíduo ou limpo ou imundo. Olha a declaração. Vamos ler juntos essa declaração maravilhosa do Salvador Jesus? Vamos ler juntos? Declarou-lhe Jesus, João 13:10, me ajudem a ler, por favor. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Uma referência a Judas aqui, que está ainda no colégio apostólico até João 13, depois ele sai, e aí Jesus começa a discursar apenas para os apóstolos, né? O discurso de despedida, e até lá, João capítulo número 17. Então Judas aqui é mencionado de maneira implícita, como sendo alguém que não está nada limpo, mas os apóstolos estão limpos. E aí, irmãos, vamos fazer agora uma comparação com o leproso lá no Velho Testamento, quando o sacerdote dizia, você está leproso, está afastado em definitivo da Assembleia dos Santos. E aí o leproso teria que andar gritando o quê? Imundo, imundo. E agora, quando a gente ouve a declaração de Jesus, como é que a gente vai sair por aí fora gritando? Limpo, 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 limpo pelo sangue de Jesus. Confessa os pecados, confessa e deixa, e alcançaremos misericórdia. Que alegria foi para todos nós quando as autoridades declararam o fim da pandemia. Não sei quantos se lembram, eu me lembro que eu dizia assim para o presbítero, irmão, quando declararem o fim da pandemia, eu quero fazer igual aqueles formandos que pegam, né, o chapéu, jogam, já viram aquela cena, né? Que eles pegam e jogam assim, de tanta alegria por ter terminado aquele curso e agora pegaram o diploma. Eu dizia para o presbítero, irmão, quando declararem, eu quero fazer assim com a máscara. Mas a prova é Deus que logo depois eu fui diagnosticado com a doença e eu tive que andar com máscara. Né? Mas enfim, meu desejo era aquele, era pegar a máscara e fazer assim, livre, livre, livre. E é o nosso caso. Se você já confessou o seu pecado, se você já reconhece Jesus como sumo sacerdote da sua vida, se você já confessou diante dele do próximo, caso o seu pecado seja também contra o próximo, antes de mais nada, todo pecado é contra Deus, ok? Não esqueçam nunca disso. Salmo 51, pequei contra ti somente, tá? Isso é a declaração. Todo pecado, ele é, antes de mais nada, contra Deus. Então, essa pessoa, você não pode esquecer no seu momento de pedir perdão. E os pecados também são contra pessoas, contra o irmão, o amigo, a esposa, enfim, também é necessário que peçamos perdão. Quando fizermos isso de maneira honesta, podemos dizer o quê? Limpo, limpo, limpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se Deus tem falado ao seu coração, disciplinado você, dito para você que você momentaneamente precisa estar ausente da Assembleia dos Santos para que você possa reconhecer e ficar contrito,
e compungido pelos seus pecados, aceite isso como uma palavra de um pai que te ama. Se o conselho da sua igreja te disciplinar, aceite com humildade, é palavra de quem te ama. Se o pastor da igreja te disciplinar, porque algumas igrejas não é o conselho quem faz, é o pastor, aceite a isso, é palavra de quem te ama. Se for a igreja, porque algumas igrejas a disciplina é feita na própria igreja, aceite isso, é palavra de quem te ama. Não é para que você seja condenado eternamente, é para que você, quando sair da quarentena, você possa dizer, não impuro, mas limpo, 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 pelo sangue de Jesus. Que Deus continue falando ao meu e ao seu coração. Amém.